da Faculdade de Engenharia Salvador Arena, do curso de Engenharia da Computação. Atualmente eu estou no 4º semestre. E eu vou começar dando algumas orientações mais gerais sobre a disciplina de língua portuguesa no vestibular de vocês. Lembrando que a prova domingo agora, então estejam bem atentos a todas as informações no site da VUNESP. Não deixem de ir atrás disso para não ter nenhuma surpresa na hora da prova, né? Leiam o edital com bastante atenção, mais uma vez, atentem-se aos materiais que vocês têm que levar e com preparação, vocês forem tranquilos para a prova, não tem segredo nenhum. E isso serve para todas as disciplinas, mas principalmente para a língua portuguesa. Uma dica que eu particularmente dou, que eu sempre fiz nos meus vestibulares, é sempre começar por língua portuguesa, porque é uma matéria que vai depender muito de interpretação de texto. E se vocês forem tentar fazer interpretação de textos cansados de fazer conta de física, conta de matemática no final da prova, vocês não vão ter paciência. Então essa é uma dica pessoal minha. Comecem com as perguntas de língua portuguesa, principalmente interpretação de texto. A gente tem uma tabela de incidência, se vocês acessarem o site do NAVE que está na tela de vocês, das questões que mais caem dessa disciplina. E se vocês analisarem bem, na parte do site do NAVE, vocês vão entrar em incidências por matéria, e nas partes de incidência por matéria vão ter os Excels com cada uma das disciplinas. Língua portuguesa, de longe, o tópico de questões que mais cai é compreensão, interpretação e produção de texto, que são 31 questões nos últimos 14 vestibulares, 11 vestibulares, foram 31 questões. Então, é um tipo de conteúdo que essa prova da VUNESP valoriza bem e pode ser uma diferença entre uma classificação de vocês ou não, essa parte da interpretação de texto. Literatura brasileira também é outra coisa que cai bastante. Eu imagino que no ensino médio de vocês tiveram as características principais de cada escola literária, e é bem isso, não vai muito além das características principais. Lembrar que quinhentismo foi na época da colonização, lembrar o que é um trovadorismo, as fases do romantismo, coisa bem tranquila, assim, não vão perguntar, cite 5 autores da escola tal em ordem alfabética, não vai ter nada disso. Vocês terem noção dos conceitos gerais, e isso serve para a língua portuguesa no geral. Se a gente for pensar em análise semântica e análise sintática também, semântica trabalhando com a palavra, sintática trabalhando com a função da palavra na oração, também não vai ser nada muito complexo, com uma sequência de orações coordenadas, sequência de orações subordinadas. Não, é para vocês ficarem tranquilos que o que vocês tiverem de conhecimento teórico, se bem preparados, na hora vocês vão conseguir fazer. A análise sintática é uma continha de matemática ali. Se você não fizer cansado também, vai ser super tranquilo. E eu recomendo fortemente que vocês vejam essa parte da incidência por matérias e confiram todos os materiais que a gente tem no NAVE, né? Além disso, a gente tem as questões resolvidas, todas as questões de interpretação de texto, tem a explicação do porquê, qual parte do texto vocês vão ter que analisar para ir eliminando as alternativas. Então, acho que em dicas gerais, as orientações são essas. Eu vou estar disponível no chat a partir de agora para qualquer pergunta que vocês tiverem. Eu respondo por lá. E, bom, é isso. Podemos seguir com a apresentação. Bom, gente, sou eu de novo. Eu participei de algumas lives aqui. Então, quem está participando provavelmente já deve ter me visto em alguma. E a gente vai começar, como sempre, com os conceitos da disciplina, as coisas que vão aparecer principalmente ali nas nossas próximas questões e tudo mais. E reforçando aquilo que o Júlio falou, no perfil da VUNESP, a língua portuguesa ela cai bem mais como algo interpretativo do que como algo de você analisar a parte da gramática em si. Aqui no caso, se eu não me engano, a gente tem apenas uma questão, que é a análise gramatical, então vale a pena sim estudar essa questão da gramática, de objetos diretos, indiretos, orações subordinadas, mas eu acho que o ponto principal é ali a compreensão do texto e quais mensagens o texto pode estar ali querendo te passar, tanto o texto visual quanto não visual, né, que seriam as imagens no caso. Mas vamos lá, conceitos da disciplina. Linguagem escrita e linguagem oral. A linguagem escrita usa símbolos gráficos e é mais formal, enquanto a linguagem oral é baseada em sons, sendo mais espontânea e informal. Morfossintaxe. Estuda a relação entre a estrutura das palavras e a organização das frases, mostrando como a forma das palavras influencia suas funções. Processos sintáticos semânticos, que se refere à interação entre a estrutura das frases e seu significado, incluindo como a construção das frases afeta a interpretação delas.
Além disso, a compreensão, interpretação e produção de texto, que vai ser o nosso ponto-chave nas questões da VUNESP, principalmente aqui para a prova da FESA, e que vai ser de você envolver e entender-se num texto, atribuindo significados, criando textos coerentes, essenciais para a comunicação eficaz. E esse ponto ele é importante não só para a prova objetiva, mas também para a questão da redação, porque quando você consegue ter uma compreensão e interpretação de texto boa, automaticamente você também tem mais facilidade para desenvolver um texto que seja coeso e que tenha a ver com a proposta, né? Se vocês tiverem com alguma dúvida na questão da redação, já teve live de redação, vocês podem checar no site do NAVE, que tem ali as lives anteriores. Então, principalmente agora que está perto da prova, vale a pena. Redação tem uma pontuação muito importante, então fica a dica aí para vocês. Literatura brasileira refere-se à produção literária em português no Brasil, refletindo a diversidade cultural e social no país. Uma coisa muito importante, não sei se alguém que está vendo essa live já fez anteriormente outras provas para entrar aqui na FESA, mas esse ano mudou essa parte da questão da literatura. Antes ela trazia mais as escolas literárias, que nem o Júlio citou anteriormente, mas agora ela tem um tópicozinho dela lá, vale a pena conferir no edital, em que faz um aprofundamento melhor sobre como que isso vai ser cobrado. Se eu não me engano, cita até autores como Ailton Krenak. Então, é muito importante, porque isso tanto para a prova objetiva, ou às vezes para te ajudar na elaboração da sua redação, pode ser um diferencial. E literatura portuguesa abrange obras produzidas em Portugal desde a Idade Média até hoje, com influências culturais e grandes autores. Querendo ou não, a literatura portuguesa ela tem um papel muito importante na construção da base da literatura brasileira. Então, nessa questão, você, para entender a literatura portuguesa ou a literatura brasileira hoje, você tem que pelo menos entender um pouquinho da questão da literatura portuguesa. E aí isso envolve, querendo ou não, tópicos de história. Então, essa parte da literatura, ela é bem legal, porque você acaba estudando mais de uma matéria ao mesmo tempo. Então, eu acho que para um tempo reduzido, às vezes você estudar tanto a questão da literatura quanto a questão da história, ajuda entre si em inúmeros fatores. Bom, agora a gente vai para o nosso primeiro conceito, que seria a compreensão, interpretação e produção de texto, que vai nos auxiliar para poder responder a nossa questão. Compreensão de texto é a habilidade de entender o conteúdo, identificar o tema e reconhecer ideias principais e secundárias. Destaca-se a capacidade de relacionar o texto com conhecimentos prévios e perceber as intenções do autor. Ou seja, nessa parte aqui é a sua forma de ler um texto. Aqui entra tanto a parte de você, às vezes, ter um conhecimento relacionado a vírgulas, porque dependendo de onde a vírgula está, a compreensão do texto ela muda completamente. Então, para a compreensão do texto, uma dica particularmente que eu daria é você estudar ali como uma vírgula pode alterar o sentido de uma frase, porque às vezes isso pode mudar completamente seu entendimento da questão, assim como a resposta. Interpretação de texto vai além da compreensão literal, analisando criticamente elementos como linguagem figurada e entrelinhas. Permite atribuir significados mais profundos com base no contexto e nas intenções do autor. A gente vai ter uma questão aqui que a gente vai perceber bastante como a interpretação do texto ela é muito importante, porque, querendo ou não, a gente tem muitas figuras de linguagem e figuras de sentido na língua portuguesa, em que, às vezes, aquilo que está escrito não é aquilo literalmente. É uma ironia, um eufemismo, alguma coisa do tipo. Então, é muito importante essa parte. E, por fim, produção de texto. Processo de criação de um texto organizado e coerente, considerando o público-alvo e o propósito. Envolve o planejamento das ideias e o uso claro da linguagem para transmitir a mensagem de forma eficiente. Aqui está totalmente relacionado à questão da redação, que vocês vão ter que elaborar, e aí eu reforço para vocês assistirem a live de redação. E ela é muito importante. Na língua portuguesa em si, ela é um conjunto. Quando você acaba se desenvolvendo em uma parte, você não se desenvolve só nela. Você acaba se desenvolvendo em todas as outras também. Então, o estudo ele é sempre muito importante. Bom, vamos para a nossa primeira questão. E vamos analisar aqui. A gente tem uma tirinha, uma imagem com um texto. E aí a gente tem que analisar o que está acontecendo.
Aí aqui nós temos: falei para o chefe que estou exausto e preciso parar de cavar agora. Não sei se ele é insensível ou bom, porque só disse vai fundo nessa. Então aqui a questão vai falar o seguinte: associados, o texto e a imagem que compõem a tirinha produzem um efeito de humor que se baseia no seguinte recurso expressivo. E aí a gente tem que analisar. Nesse texto, a gente tem tanto a parte visual quanto a parte de escrita, e tá ali, querendo ou não, algo que está sendo dito que não era para ser dito aquilo exatamente, já que gera um humor. O próprio enunciado fala isso pra gente. E aí o que a gente vê? A gente vê um trabalhador que está cavando, né? E aí ele fala aqui que ele já está completamente exausto. E o chefe dele fala para ele, né, para ele ir no fundo nessa, quando ele fala que ele precisa parar de cavar. E aí o que acontece? A gente pressupõe que ele teve uma interpretação que talvez não era a que ele deveria ter originalmente, né? O chefe não fala para ele continuar, vai fundo nessa no sentido de cavar, mas o sentido dele é acabar parando com aquilo que ele estava fazendo. Aí aqui a resposta correta que a gente tem vai ser a letra A, que é a ambiguidade. Para quem não sabe, a ambiguidade é quando você fala uma coisa que ela tem dois sentidos ao mesmo tempo. Então, nesse caso, para o chefe tem o sentido de que ele está apoiando o funcionário a parar com a atividade, já que ele está em estado de exaustão, e para o funcionário ele fica confuso, achando que o chefe está falando para ele continuar cavando, para ele ir fundo nessa, né? Já que ele está cavando uma cova. As outras alternativas que a gente tem é metalinguagem. Metalinguagem, para quem não sabe, é mais ou menos o seguinte: é quando o meio utiliza aquele meio para falar de si mesmo. Então, por exemplo, você abre um dicionário, aí você vai lá na letra D, aí você acha a palavra dicionário. Isso é uma metalinguagem, porque no próprio dicionário você tem a palavra dicionário. Ou então, quando você tem um jornal que está falando sobre jornais, um livro que fala sobre livros. É basicamente isso. Contradição, acredito que todos vocês saibam o que é. Redundância, para quem não sabe, redundância é quando você fala uma coisa e logo depois você fala um sinônimo daquilo. Você está sendo redundante, você não está adicionando uma informação que seja nova, que seja diferente ou que contribua com alguma coisa. E por fim, elipse. A elipse, ela é um recurso da língua portuguesa que é um pouquinho mais difícil de aparecer nas provas da VUNESP, então não se assustem com ela, é muito difícil que ela apareça para vocês, e ela quando tem a omissão de uma palavra na frase. Então, assim, pelas provas antigas que eu já fiz e pelas análises do NAVE também, esses recursos da língua portuguesa que são um pouco mais complexos e um pouco mais difíceis, eles normalmente não acabam caindo muito. Vale a pena dar uma estudada? Vale a pena. Mas existem outras coisas que são mais relevantes para quando você for realizar a sua prova. E aqui só além da justificativa. A justificativa para ser a letra A, ou seja, ambiguidade, é que o humor da tirinha surge da dupla interpretação da frase, vai fundo nessa, que pode significar tanto continuar cavando, literalmente, quanto dar apoio figurado, e aí gera uma confusão no personagem ali da nossa tirinha. A gente tem aqui uma pergunta aqui no chat. E deixa eu ver aqui, um minuto. O Moisés perguntou se essas alternativas são figuras de linguagem. Eu vou te pedir para silenciar o microfone. Obrigado. No caso, não são exatamente figuras de linguagem, a gente estaria falando de metáfora, comparação. Elipse, como a Joyce disse, é um recurso da linguagem que omite um termo. Ambiguidade é uma característica. Ambiguidade. Não são recursos de linguagem, não são figuras de linguagem em si, são mais recursos da língua portuguesa. Então, não são exatamente figuras de linguagem. Figuras de linguagem são aquelas que eu disse: comparação, metáfora, metonímia, que é a substituição. Então, são mais recursos da língua, mas caem muitas perguntas com figuras de linguagem também. Eles normalmente dão um exemplo de um texto, por exemplo, cite a figura de linguagem utilizada nesse ditado popular. Quem tem cão, quem não tem cão, caça como o gato. Nesse caso, seria a comparação por causa do como. Então, esse tipo de pergunta cai bastante também, mas não é esse caso. Esse caso de interpretação de texto está perguntando de características da língua.
Eu pensaria que a ambiguidade por vir de ambas, as duas, perguntou o Murilo. Ou acham que não tem nada a ver? Não, é isso. O vai fundo nessa tem uma dupla interpretação. Então, a ambiguidade diz respeito a essa característica da expressão poder ser interpretada de duas formas, ambas as formas. Então, sim, Murilo, tem tudo a ver. Bom, pessoal, continuando, se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo que seja depois que a gente avançou a questão ou alguma coisa do tipo, sintam-se livres para vocês mandarem ela no chat, que a gente volta, a gente explica, nem que seja por própria questão do texto mesmo. Então, fiquem à vontade e sintam-se livres para tirar as dúvidas de vocês. Pode... Ah, tá. Bom, a próxima questão, ela também está relacionada aos nossos conceitos apresentados anteriormente, e aqui a gente tem um texto que ele é do Graciliano Ramos, e o nome do texto é Relatório ao Governador de Alagoas. Bom, para responder as questões de 50 a 52, leio o trecho de um relatório escrito por Graciliano Ramos, que ele exerceu o cargo quando ele exerceu o cargo de prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas, entre os anos de 1927 e 1930. Bom, gente, aqui a gente já entra com um autor nacional, né? O Graciliano Ramos é um gigante da literatura, então pesquisem um pouco sobre os principais autores da literatura brasileira. Machado de Assis normalmente sempre cai nas provas da VUNESP. Se eu não me engano, algumas vezes já caiu também Clarice Lispector. Então, pesquisem sobre esses grandes nomes, porque eles são importantes, não só para vestibulares como o da VUNESP, mas também outros vestibulares. Então, é sempre algo muito importante conhecer a literatura do seu próprio país. Vamos lá para o texto. Pensei em construir um novo cemitério, pois o que temos dentro em um pouco será insuficiente. Mas os trabalhos a que me aventurei, necessários aos vivos, não me permitiram a execução de uma obra, embora útil, prorrogável. Os mortos esperarão mais algum tempo. São os munícipes que não reclamam. A prefeitura foi entrujada, quando, em 1920, aqui se firmou um contrato para o fornecimento de luz. Apesar de ser um negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às escuras. É um bluff. Apagamos até a luz que a lua nos dá. Possuímos uma teia de aranha de veredas muito pitorescas que se torcem em curvas caprichosas. Sobem montes e descem vales de maneira incrível. O caminho que vai a Quebrângulo, por exemplo, original produto de engenharia tupi, tem lugares que só podem ser transitados por automóvel Ford e por lagartixa. Sempre me pareceu lamentável o desperdício consertar semelhante porcaria. Bom, gente, o Graciliano Ramos, ele tem uma escrita que não é usual, não vou falar que é a escrita mais fácil do mundo, mas fiquem tranquilos, porque também não é um texto impossível de se ler, tenho certeza que todos vocês têm capacidade para ler qualquer tipo de texto. E uma dica que eu dou, quando você vê um texto que você lê, você pensa, nossa, eu não entendi nada do que está acontecendo aqui, eu vou pular essa questão. Às vezes não é esse o caso. Como o Júlio disse no início, nos vestibulares, ele sempre começava por língua portuguesa, eu também sempre comecei por língua portuguesa, porque querendo ou não, vai ali muita questão da interpretação, de você entender o que o texto está te falando, e querendo ou não, no início da prova, por mais que você esteja um pouco mais agitado, um pouco mais ansioso, você também está um pouco mais atento às coisas que estão acontecendo. E uma coisa que eu fazia quando eu li um texto, principalmente para não me perder e, conseguir enxergar quais que eram as partes mais importantes daquilo que eu estava lendo, era circular. Assim, a prova é sua, vai rabiscando, entendeu? Pega seu lápis, pega sua caneta que está ali, rabisca, faz círculo, faz quadrado, naquilo que você acha que é mais importante, naquela frase que você leu que não fez tanto sentido, porque às vezes, quando você está sublinhando alguma coisa, quando você está arriscando alguma coisa, você acaba prestando um pouco mais de atenção. Façam esse teste na casa de vocês com algum texto, e vejam se dá certo, e se der, façam isso. Eu, particularmente, independente da questão, ser de português, matemática, física, química, geografia, eu sempre fiz isso de riscar a questão, de ir acompanhando, sublinhando. Eu acho que é uma boa técnica para você conseguir checar ali sua atenção naquilo que você está fazendo. Mas vamos lá. O que a questão pede da gente?
Contrariando as características de um relatório político-administrativo, o autor recorre de modo reiterado ao seguinte recurso expressivo. Ou seja, o que ele está falando aqui? A gente sabe mais ou menos, por mais que vocês não elaborem, e eu também não elaboro, como é um relatório político-administrativo. A gente já tem em mente que é algo super formal, que é algo super sério, que você vai trazer dados, que você vai trazer fontes. Então, aqui o que ele está falando? Ele está falando que esse texto que a gente está lendo não tem nada a ver com isso. Por mais que fale que é um relatório político-administrativo, ele não segue as mesmas formas que um relatório usualmente deve seguir. Então, eu acho que só nesse ponto a gente já consegue entender que tem ali algo de errado acontecendo e que a gente pode analisar por que esse texto não se encaixa no que era para ele se encaixar originalmente. E aí vamos lá, a gente vai analisar aqui vários recursos expressivos, ou seja, recurso expressivo é a maneira como você vai utilizar a língua e qual função você está utilizando ela, ou seja, qual que vai ser a finalidade dela, com o que você está usando. Você está usando para fazer uma crítica? Você está usando para dar um aviso? Alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Letra A, ironia, que no caso aqui é a resposta correta. No próximo slide a gente traz uma resposta completinha, mas basicamente ironia por quê? Porque eles falam aqui sobre um problema, que ele fala basicamente sobre problemas que ele tem ali, problemas políticos, problemas administrativos, coisas que, para ele, dá para ver que ele não enxerga como algo positivo, ele enxerga como algo negativo, como algo ruim. Ele fala sobre a questão de que eles pagam até a luz que a lua nos dá, ou seja, tá falando que é algo ultrajante, que é algo que não faz sentido nenhum. Você pagar a luz que a lua dá, não faz sentido. E aí, além disso, inicia sobre a questão do cemitério, sobre a questão de execução de obras. Ou seja, esse texto é antigo e ele ainda faz coisas que os textos atuais fazem, que é criticar a estrutura das cidades, criticar a estrutura política, criticar a estrutura administrativa, ou seja, é uma marca tanto cultural quanto literária muito recorrente na questão dos autores brasileiros, que é a questão da crítica. Você utilizar o texto para você poder apresentar um erro na sociedade, um erro na forma como nós nos relacionamos e coisas do tipo. O Graciliano Ramos, ele faz isso em muitas obras dele, e ele é um autor incrível. Para quem tiver curiosidade depois e gosta de ler, eu recomendo bastante a leitura dos textos dele. Sobre a alternativa B, eufemismo. O eufemismo é quando você tenta amenizar uma frase. Ou seja, por exemplo, vamos falar que uma pessoa morreu. Eu quero falar que fulano de tal morreu. Ao invés de você falar para a pessoa, ele morreu, tem aquela, ele bateu as botas, entendeu? Que é uma forma mais suave de você transmitir uma informação para uma pessoa. Então, aqui não faz sentido, por mais que às vezes você possa identificar, Joyce, eu consigo ver que aqui ele falou uma coisa e ele falou meio que reduzindo aquilo. Mas o que você deve analisar é o texto em si. Quando você ficar em dúvida, ou seja, vamos supor, eu achei que tem um eufemismo aqui no texto. Então, por causa disso, tem que anular a questão. Não é assim que funciona. Porque o que ele quer? Ele quer que você veja o texto como um todo. Você tem o que mais aqui nesse texto? Você tem mais eufemismos acontecendo? Ou seja, o texto inteiro ele tá falando de coisas ruins de forma amenizada? Não, o texto inteiro ele tá o quê? Falando de ironias, ele tá falando de coisas assim que ele não tá gostando de uma forma um pouco engraçada, entende? Personificação. A personificação ela também não faz sentido para essa questão, porque personificação é quando você dá características humanas para objetos inanimados, entendeu? Então, nesse caso aqui, sei lá, o leão falar, por exemplo, em desenhos de criança, isso é uma personificação, porque a fala é uma característica humana, mas se tem um animal falando, tem algo de errado, entendeu? Você está personificando ele, você está trazendo uma característica que não é dele para ele. Depois disso, o pleonasmo. O pleonasmo, ele também é uma figura de linguagem em que é utilizada muitas vezes, principalmente às vezes na nossa fala corriqueira a gente acaba utilizando. Por exemplo, eu tô no primeiro andar da minha casa. Aí eu falo, mãe, eu vou subir lá para cima para pegar um copo. Se eu tô subindo, é para cima. Então, quando eu falo subir para cima, é um pleonasmo, porque eu tô meio que falando a mesma coisa duas vezes de formas diferentes.
E, por fim, hipérbole. A hipérbole é quando você pega uma coisa e você aumenta ela completamente. Você pega... Não, agora, no momento, eu não tenho na cabeça um exemplo claro, assim, de hipérbole, mas se for necessário e vocês quiserem, a gente pode trazer aqui no chat. Eu morri de sono. Ok. A Beatriz me deu aqui um exemplo de hipérbole, vou passar para vocês. Por exemplo, eu morri de sono. Por mais que vocês estejam com muito sono, e eu entendo vocês, não tem como você morrer de sono, entendeu? Então, isso acaba sendo uma hipérbole. Você tá pegando uma coisa e aumentando muito. Pensa que a hipérbole é uma pessoa exagerada na língua portuguesa. É basicamente isso. Tipo, fiz tal coisa 1 trilhão de vezes. Você não fez 1 trilhão de vezes tal coisa, mas é hipérbole. É basicamente isso. Quando você pega uma coisa e aumenta ela muitas vezes, de uma forma muito grande, e também de uma forma que muitas vezes vai ser até cômica, engraçada. E agora a gente vai passar aqui para qual seria a resposta dada, né? A resposta certinha. Tá certo? Isso. Ó, vamos lá. A resposta correta é a letra A. E aí que o motivo. O motivo para a resposta correta ser a letra A, ou seja, ironia, é que Graciliano Ramos utiliza a ironia para criticar situações políticas e administrativas em diversos trechos ao longo do texto, característica muito incomum em escritos desse tipo, como quando menciona que os mortos não reclamam ou faz referência ao pagamento pela luz que a lua nos dá. Então, é basicamente isso sobre essa questão. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ela, ou alguma coisa que não ficou bem explicada sobre o porquê as outras alternativas não estão corretas, sintam-se livres para mandar no chat. A Beatriz acabou de mandar aqui as figuras de linguagem. Eu coloquei alguns exemplos, mas para a galera já estudar, dar uma olhada em alguns outros e tudo mais. Ela falou aqui que ela colocou alguns exemplos para vocês poderem checar e também poderem estudar um pouquinho mais depois. Então, vale a pena, peguem, copiem, colhem no bloco de notas de vocês. E quando vocês tiverem um tempinho, venham melhor sobre esse assunto. Só acrescentando mais uma análise dessa questão, assim como... Você pode voltar ao slide, por favor? Rapidinho. Assim como no texto existem algumas características do eufemismo, também existem algumas hipérboles, mas é o que a Joyce falou, você tem que analisar a finalidade do texto. Ele está fazendo um texto inteiro detonando a prefeitura, falando dos problemas da cidade. A finalidade dele, com a crítica, não é exagerar isso a um ponto que chega a ser irreal, ele está ironizando a situação. A gente citou alguns trechos, mas tem um outro que é muito bom, se vocês analisarem no último parágrafo, que ele fala de curvas caprichosas que sobem e descem de maneira incrível. E logo em seguida ele fala que só podem ser transitados por Ford ou por lagartixa. Ou seja, é uma porcaria. Ele está ironizando a situação inteira. Pode ser um exagero, mas não é a finalidade do que ele está falando. É óbvio que não é só Ford e lagartixa, mas o ponto dele é a ironia, é criticar. Então vocês têm que ter uma análise não só pontual, vocês têm que ver o texto como um todo. É isso. Bom, gente, agora nosso próximo conceito para as nossas próximas questões. Conceito: processos sintáticos semânticos. Transformações e relações entre a sintaxe, ou seja, a estrutura das frases, e a semântica, que é o significado das palavras e frases, na construção do sentido em uma língua. Esses processos tratam de como a organização das palavras em uma frase afeta o seu significado, e como as escolhas linguísticas, como o uso de pronomes, tempos verbais ou conjunções, influenciam a interpretação de um enunciado. Ou seja, aqui é como a estruturação da língua portuguesa faz você entender, ou muitas vezes não entender, alguma coisa que está sendo transmitida num texto. Então, a parte do estudo da sintaxe, ela acaba refletindo no estudo da semântica. Então, quando você consegue estudar qual que é a estruturação de uma frase, automaticamente você consegue entender mais sobre a semântica. Porque quando você entende qual que é o papel de uma vírgula e qual que é o poder de uma vírgula, dependendo do lugar onde ela está, você também consegue mudar completamente
qual que vai ser sua interpretação sobre aquela questão. Se eu não me engano, a VUNESP, ela já fez algumas questões que eram em relação ao uso da vírgula, e como esse posicionamento da vírgula na frase pode levar a pessoa que está lendo a ter ou não um certo tipo de interpretação. Então, novamente, é uma coisa muito importante de se estudar. Então, vamos lá. Discurso direto e indireto. A passagem de uma fala do discurso direto, ou seja, a fala original, para o indireto, relato da fala, requer mudanças sintáticas e semânticas, como ajustar pronomes, tempos verbais e conjunções, sem alterar o sentido. Ambiguidade. A forma como uma frase é estruturada sintaticamente pode gerar ambiguidade semântica, ou seja, várias interpretações possíveis, que foi o que a gente conseguiu identificar naquela tirinha anteriormente, que até perguntaram aqui no chat, né, da questão do ambas e tudo mais. Então, a ambiguidade, ela é muito importante na língua portuguesa e na interpretação. E depois nós temos concordância, ou seja, a relação entre os elementos da frase, como sujeito e verbo, substantivo e adjetivo, precisa obedecer a regras sintáticas para que a frase faça sentido. Isso afeta diretamente o significado das frases. Ou seja, essa parte aqui da concordância é literalmente concordância na frase, concordância verbal, né? Então, quando você está escrevendo uma frase, isso sim, a VUNESP já fez várias questões relacionadas a isso na parte de gramática, que é para ver se o candidato sabe analisar como que fica a concordância, se você altera o número de pessoas na frase, se você vai do plural para o singular, entende? Então, essa parte ela é muito importante, já teve questões relacionadas a isso, e para essas questões, peguem seus lápis, peguem suas canetas, vão ali grifando, sublinhando, vão vendo as diferenças entre cada frase, porque por mais que muitas vezes para você possa ser algo fácil de se identificar, também é algo muito fácil de se perder, quando você tem A, B, C, D e E, que é a mesma frase com pouquíssimas diferenças, às vezes um S, às vezes alguma coisa do tipo. Então, fiquem bem atentos. E por último, transformações. Mudanças como a passivação, passar uma frase da voz ativa para a voz passiva, ou a nominalização, transformar um verbo em substantivo, também são processos que envolvem sintaxe e semântica. Esse tipo de questão entra diretamente naquilo que eu falei anteriormente, né, da concordância, e vai ser basicamente isso, você passar da voz ativa para a voz passiva. Esse tipo de questão é importante analisar, né, ver como você pode passar dessa voz ativa para essa voz passiva, quais que são as mudanças necessárias e coisas do tipo. Agora, vamos para nossa próxima questão. E a gente volta para aquela nossa tirinha que a gente viu anteriormente, né, do nosso colega que estava cavando, estava muito cansado. E basicamente o texto é o mesmo, mas a única coisa que o enunciado vai pedir aqui para a gente mudar vai ser: se a frase vai fundo nessa fosse reescrita em discurso indireto, o verbo mudará para. Ou seja, aqui eu não sei como foi o ensino médio de vocês na questão de língua portuguesa e essas coisas, mas quando eu, pelo menos, precisava fazer uma questão que era relacionada puramente à gramática, principalmente envolvendo verbo, complemento, sujeito, essas coisas, eu gostava de, literalmente, separar qualquer verbo, separar qualquer sujeito e essas coisas, porque você acaba tendo uma visualização melhor daquela frase e muitas vezes isso te ajuda a compreender o que está acontecendo nela. Então, a primeira coisa que eu pelo menos fazia era identificar qual que era o verbo daquela frase e depois quem era o sujeito daquele verbo, quem que estava fazendo aquela ação, ou se então não tinha, era um sujeito inexistente, né? Um sujeito oculto, alguma coisa do tipo. E vamos lá. Eu vou direto para a questão da resposta, porque nessa parte aqui está muito bem explicado, e aí depois a gente vai elaborando um pouco mais a questão das outras alternativas. A resposta é a letra B, fosse, ou seja, a frase no final ficaria vai fundo nessa, ficaria para o chefe disse que ele fosse fundo nessa. E vamos lá. Pois ao transformar o imperativo vai fundo nessa, ou seja, imperativo, para quem não sabe, é quando você meio que dá uma ordem, você direciona algo para uma pessoa, igual vai lavar a louça, vá comprar um carro, vá fazer tal coisa.
é algo meio que mandatório. Não é a palavra mais correta para se falar em relação ao verbo imperativo, mas eu acredito que seja uma boa forma de exemplificar de maneira simples. O imperativo vai fundo nessa para o discurso indireto. Utiliza-se o verbo no subjuntivo para expressar uma sugestão ou comando relatado. Ou seja, toda vez que você tem uma frase que tem um verbo imperativo e você precisa passar para o discurso indireto, você vai pegar o verbo no subjuntivo para expressar uma sugestão ou comando relatado e você vai adaptar isso para sua frase. Você vai aplicar esse processo para que você consiga passar para o discurso indireto. Portanto, vai fundo nessa, no discurso indireto ficaria: o chefe disse que ele fosse fundo nessa. É mais ou menos o seguinte, uma forma bem simples de falar sobre isso. Mais ou menos, quando, nesse caso aqui do discurso indireto, pensa o seguinte: tá vendo aquele homenzinho que tá de costas ali, azul? Ele ficou curioso. E aí ele perguntou o que aconteceu pro carinha que tá de verde. E aí o carinha de verde chegou e falou assim: o que aconteceu foi, o chefe disse que ele fosse fundo nessa, falou para ele fundo nessa, né? E aí quando ele muda nesse discurso indireto, o verbo ele acaba mudando também. E aí vai para a questão do discurso indireto. Isso dá certo em alguns dos casos, eu, pelo menos com meu professor, aprendi dessa forma, que muitas vezes, para você passar para o discurso indireto, principalmente na questão de um verbo no imperativo, você às vezes tem que ter uma visão um pouquinho diferente daquela situação. Então, aqui no caso, quem está falando é o próprio trabalhador. Ele está num discurso direto, ele está falando ali. No discurso indireto, a gente meio que tem que ver um pouquinho por fora daquela situação. Eu acredito que essa é uma forma mais fácil de você conseguir transformar a frase na sua cabeça, e eu entendo que essa questão de você passar para o discurso direto, para o indireto, é um pouco difícil no início, porque a gente é muito acostumado a ler uma coisa e já pensar daquela forma. E aí, quando a gente precisa passar para um outro tipo de discurso, aí a gente tem que se colocar em um outro lugar, pensar de uma outra forma. Então, aproveitando que a gente já está se colocando em um outro lugar de interpretação, eu puxei esse exemplo da gente pegar o nosso outro trabalhador de azul ali de costas e ele ali relacionado nessa situação. Mas vocês não precisam seguir dessa forma. A parte do discurso indireto para o discurso direto é um tipo de questão que cai bastante nos vestibulares da VUNESP, no geral. A VUNESP, ela gosta desse tipo de questão, ela gosta de pegar frases e transformar elas e pedir para o candidato para que ele transforme, para ver se o candidato sabe transformar. Então, vale muito a pena estudar essa questão de passar um discurso de uma modalidade para outra, porque é um tipo de questão que cai bastante e requer, querendo ou não, um pouco de prática. Não é de cara, normalmente, se você nunca viu esse assunto, que muitas vezes você vai entender o que está acontecendo. Então, ver exemplos, ver pessoas resolvendo, canais no YouTube, ajuda bastante. As outras questões era o ia, aí aqui o ia, ele muda até a questão do tempo verbal, então fica um pouco, a gente já poderia excluir, né? Iria também, torna-se uma coisa de hipótese, né? Então muda tanto a questão do tempo verbal quanto o sentido ali do que está acontecendo. O vou não faz sentido algum, porque o vou seria como se o próprio trabalhador estivesse falando, e no discurso direto é ele que fala, no discurso indireto é você apresentando a situação que foi falada, então não faz sentido. E o fui também faz parte da mesma questão da letra D do vou, né, em que é a primeira pessoa ali, e não é isso que a gente quer no momento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar no chat, ou coisas do tipo, sintam-se livres. Bom, o nosso próximo conceito é a morfossintaxe, e ela é um ramo da linguística que estuda a relação entre morfologia, estrutura e formação das palavras, e a sintaxe, organização das palavras em frases. Os principais aspectos incluem morfologia, analisa a estrutura das palavras e suas partes, os morfemas, como os radicais e afixos, além de flexões que indicam gênero, número e tempo.
Você pode nunca ter ouvido falar na sua vida de morfologia, mas tenha certeza que você sabe sim morfologia e você sabe sim como analisar a morfologia de uma frase. Você só não sabia por esse nome, porque eu entendo que a questão de radicais e afixo pode ser um pouco distante para algumas pessoas, porque não é um assunto muito comentado normalmente pelas escolas, e então vale um pouco a pena o estudo um pouquinho dos radicais, dos afixos, mas nada muito complexo, porque esse assunto é extremamente complexo, extremamente amplo, vai para um estudo da língua portuguesa muito a fundo, assim. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Se forem pesquisar sobre radicais e afixos, vejam apenas o básico. Para quem não sabe, o radical é meio que a parte principal de uma palavra, entendeu? Então, é meio que a raiz daquela palavra. E os afixos, a gente vai ter afixos que vão ser tanto antes do radical quanto depois do radical. E aí, essa é um pouquinho uma parte que funciona mais com exemplos, que no momento nós não teremos, mas quando vocês forem elaborar o estudo de vocês, vale muito a pena vocês verem pessoas analisando qual que é o radical de uma frase, o afixo, essas coisas. E as flexões de gênero, número e tempo, eu tenho certeza que vocês já tiveram muito contato com isso. Entendo que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, principalmente em relação ao tempo, né? Os tempos verbais, essas coisas. Mas tenho certeza que todos vocês já tiveram contato uma vez na vida, pelo menos, com essa questão de você ter que identificar gênero, número, tempo em uma frase. Além disso, sintaxe, que estuda como as palavras se organizam em frases, considerando a ordem e a relação entre os elementos, como sujeito, verbo e objeto. Relação entre morfologia e sintaxe, investiga como a forma das palavras pode influenciar sua função em uma frase. E, por fim, a análise das frases. Ajuda a identificar funções sintáticas e como a morfologia afeta essas funções. Ou seja, a análise das frases é basicamente o que a gente está fazendo já há um bom tempo aqui. A gente está analisando textos, a gente está analisando tirinhas e a gente está analisando frases. Então, tudo isso, eu sei que quando a gente bate o olho aqui, a gente fica, meu Deus, é muita coisa, e muita coisa que eu não sei. Mas, na verdade, não é que você não sabe, é que você, às vezes, nunca ouviu falar com esses nomes, mas saber você sabe. Então, fiquem tranquilos em relação a isso e vamos passar para a nossa próxima questão, que vai utilizar esses conceitos. Bom, aqui vai ser o mesmo texto do Graciliano Ramos, que nós já lemos, que era relacionado à ironia, né? E era um texto que era de um relatório, que não segue muito bem os moldes de um relatório. E nessa questão, a gente vai ter a questão ali mais da análise sintática, análise ali da frase para a gente identificar. Essa questão aqui é a questão que, na minha opinião, ela é mais complicadinha de todas que a gente viu até o momento, porque ela utiliza conceitos um pouco mais elaboradinhos da questão da análise de uma frase. Então, eu entendo que possam surgir muitas dúvidas, e essa questão de objeto direto e análise de frases, ela é muito importante de se estudar. Também é uma coisa que a VUNESP gosta de cobrar bastante. As provas da VUNESP, dificilmente, elas correm muito do usual. Eles normalmente são bem coesos no que eles cobram, principalmente na parte de gramática. Então, uma vez você estudando as coisas, por exemplo, dessa prova, você pega uma prova antiga também para treinar durante essa semana, você já consegue ali ter uma visão do que provavelmente você vai acabar encontrando quando você for efetivamente fazer sua prova. Então, vamos lá. Exerce a função de objeto direto o termo sublinhado em. Vamos lá, letra A. Aqui me aventurei. Quando a gente faz esse tipo de questão, existem duas formas, existem mais formas, mas que as que eu conheço são as seguintes. Duas formas de você resolver. Dependendo da frase, você já pode começar a analisar aquela alternativa direto na própria alternativa ali. Dependendo da frase, às vezes é bom você voltar no texto e ver em onde que ela está inserida, qual que é o parágrafo, o que veio antes, tanto por conta de uma questão de tornar a sua análise mais precisa, e tanto por uma questão de, muitas vezes, você entender o que está acontecendo. Porque eu entendo que, muitas vezes, você pegar só um trechinho e falar, vê aqui o que está acontecendo, às vezes pode ser um pouco difícil, principalmente depois que você já fez algumas questões, e às vezes pode ter se esquecido de o que estava acontecendo naquela parte do texto. Então, aqui me aventurei, só um minutinho que eu vou procurar ela aqui no texto, para poder continuar a análise aqui com vocês.
Na segunda linha. Ah, segunda linha? No finalzinho, na segunda linha. Ah, tá. No finalzinho da segunda linha. Tá bom, ó. Pensei em construir um novo cemitério, pois o que temos dentro em pouco será insuficiente. Mas os trabalhos a que me aventurei, necessários aos vivos, não me permitiriam a execução de uma obra, embora útil prorrogável. Ou seja, aqui no A que me aventurei, ele está falando dos trabalhos que ele se aventurou, né? No início aqui da frase não aparece, mas voltando no texto a gente consegue identificar. E esse A que me aventurei. Quando a gente vai analisar a função de um objeto direto, o que seria um objeto direto? Um objeto direto é o seguinte, você vai na frase, você identifica o verbo. E aí você vai analisar qual que é a transitividade daquele verbo. Nós temos verbos transitivos, ou seja, que não necessitam de preposição, verbos intransitivos, que são aqueles que necessitam de uma preposição, e aí vale a pena, assim, isso realmente vale a pena vocês verem uma listinha de preposições, quais que são as preposições, porque isso é tanto, às vezes, uma mão na roda, para você já conseguir matar aquela questão mais rápido, igual se fosse uma questão de objeto indireto, você já vê ali uma preposição, você dá uma pequena analisada, você sabe todas as preposições, você economiza um tempo ali, que às vezes faz um diferencial completo assim na sua prova. E além disso, a gente tem os verbos intransitivos e os verbos bitransitivos, que são verbos que, ao mesmo tempo que tem um complemento que é direto, eles também têm um complemento que é indireto, ou seja, que é regido por uma preposição. Esse a que me aventurei, ele é a análise dele é um pouco mais complexa. Por quê? Os trabalhos que me aventurei. Esse aventurei, ele está relacionando aqui uma oração subordinada direto, de um objeto direto. E aí entra na questão de orações subordinadas, que são um pouquinho mais elaboradas. Mas em um breve resumo, uma oração subordinada também tem o que ali, e a gente tem vários tipos de oração subordinada. Oração subordinada é quando a gente tem duas partes de uma frase em que uma depende da outra para existir. Sem uma, a outra não faz sentido. Então, assim, quando a gente não tem o resto dessa outra frase aqui, depois do que, o resto acaba não fazendo tanto sentido. Por quê? Porque tem a necessidade desse complemento. E esse complemento aqui, quando a gente analisa, igual, muitas pessoas podem ter assinalado essa questão, porque elas falaram aqui, isso aqui é direto. E realmente é direto. Mas é uma oração subordinada regida por um objeto direto. Não é só um objeto direto. E a questão pedia exatamente por um objeto direto, não por uma oração subordinada com um objeto direto. Então, essa questão, ela é realmente, assim, a mais difícil, na minha opinião, de gramática, porque ela tem essa questão da pegadinha, de você analisar aqui, você fala, nossa, é um objeto direto, porque não tem preposição, mas, ao mesmo tempo, é uma oração subordinada. Então, essa questão, ela é realmente muito difícil, eu acredito que muitas pessoas podem ter errado ela, e quando for assim, gente, você percebeu que você está fazendo uma questão, que você tá em dúvida, que aquilo tá, tipo, te atordoando, você tá ficando louco fazendo aquela questão. Às vezes vale a pena você ir para uma outra questão, depois você volta, dê prioridade para aquilo que você sabe, mas nunca deixe as coisas em branco. Vai fazer a prova, faz todas as questões, elimina aquelas que não fazem sentido para você, porque pensa o seguinte, você tem mais chances de, às vezes, não saber uma questão, mas aí você elimina algumas, e aí sobra, sei lá, duas, a sua chance de acertar a questão aumenta. Você é muito mais chance de você acertar aquela questão chutando entre essas duas que sobraram para você, porque muitas vezes você não conseguiu ali analisar a questão por completo, do que deixar a alternativa em branco. Então, eu, pelo menos, quando faço uma prova até hoje, eu nunca deixo nada em branco. Eu prefiro errar, prefiro deixar algo erradinho ali, ter riscadas que não faziam sentido para mim, do que deixar uma questão em branco. Então, essa é o porquê que a letra A tá errada, infelizmente. Quando eu fui analisar essa questão, eu também pensava que era a letra A, porque eu li lá rápido, aí eu pensei, é letra A e tudo mais, mas aí depois eu vi que estava errado, eu fui ver, por quê? Aí depois que eu analisei direitinho e vi que era uma oração subordinada com objeto direto. Então, é um erro super comum. Letra B, são os munícipes que não reclamam.
nessa parte aqui, o que ele vai ter uma função um pouquinho diferente e também um pouquinho triste para nós que estamos analisando. Por quê? O que ele tem várias funções na língua portuguesa. O que ele pode servir tanto de um pé de entrada para uma oração subordinada, tanto para uma oração de um objeto direto, para um objeto indireto. Então, assim, estudem quais são as funções do que na língua portuguesa, porque tem muitas, mas ao mesmo tempo que tem muitas questões, quando você consegue entender quais que são os papéis do que, o que pode fazer, muitas questões você acaba conseguindo ali realizar, porque você já estudou sobre isso e você consegue analisar melhor quais que são as suas possibilidades, o que pode estar acontecendo ali, o que não pode estar acontecendo. E um dos papéis do que são que o que ele pode ter um papel de sujeito na frase. Então, assim, muitas vezes em uma frase, o que e o sujeito são a mesma coisa, entende? Então, aqui, são os munícipes que não reclamam. Quem são as pessoas que não reclamam? Os munícipes. Então, esse que, nessa frase, ele acaba realizando esse papel. O que, ele tem o mesmo papel de um sujeito numa oração. Inclusive, uma coisa muito interessante é que muitas questões que acabam perguntando muitas vezes qual que é o papel do que, o que o que tem aqui nessa frase e tudo mais, muitas questões, quando você acaba analisando, você acaba percebendo que o que ali é um sujeito. Por quê? Não, assim, pelo menos antes de eu descobrir isso, na minha cabeça não era nada óbvio que o que pode ser o sujeito na frase. Para mim, o que ele não podia, entendeu? O que ele só estava ali na frase, ele estava auxiliando para compreensão, mas quando que eu ia pensar que o que ele pode se tornar um sujeito? Então, em muitas questões, às vezes serve até de dica, se você tiver um pouco perdido, alguma coisa assim. Às vezes, quando pergunta qual que é o papel do que nessa questão aqui, às vezes ele está fazendo um papel de sujeito. E aí, você já tendo esse conhecimento, você já estudando um pouco sobre isso, você consegue, muitas vezes, fazer uma questão ali muito mais rápido do que o resto das pessoas e conseguir ter mais tempo para questões mais difíceis. A letra C. Julgo que assinaram aquilo às escuras. Então, esse julgo que assinaram aquilo às escuras, aqui a gente também não tem um objeto indireto. Aqui teria um objeto indireto se o aquilo fosse acentuado, né, com o acento agudo ali, mas esse não é o caso. Se tivesse com um acento, aí sim seria um papel, estaria exercendo o papel de uma preposição, e aí sim poderia ser analisado como um objeto indireto, mas aqui ele acaba entrando para o mesmo ponto da alternativa A, de uma oração subordinada, mas dessa vez é de se eu não me engano, de um complemento nominal, né? E aí entra uma análise muito mais complexa sobre o papel do que na frase, da questão das orações subordinadas. E aqui, assinaram aquilo às escuras. Esse aquilo às escuras, muitas vezes, ele pode ser compreendido como um modo como foi assinado aquilo. E quando você consegue compreender que muitas vezes, nesse caso faz o papel, né? Faz o papel do modo como aquilo está sendo efetuado, você entra na questão de ser um complemento da sua frase que está te dando um modo como aquilo acontece. Então, essa é definitivamente a questão mais difícil de língua portuguesa dessa edição, dessa prova. Eu entendo que todo mundo, ou a maioria das pessoas, pode estar achando ela muito complicada, porque ela realmente é. Então, aqui a gente já viu 3 alternativas que não tem uma preposição e que você pode achar que é um objeto direto, mas que na verdade acabam não sendo. E por fim, não, mas a gente vai para a nossa letra D, que é a nossa alternativa correta, e é a frase: pagamos até a luz que a lua nos dá. Ou seja, o que pagamos? Aí o que aqui, né? Também faz o papelzinho ali da nossa oração. A luz que a lua nos dá. A luz que a lua nos dá faz a referência do que nós estamos pagando, né? Do nosso verbo ali, da nossa frase. E por não ser regido por uma preposição ou alguma coisa do tipo, essa alternativa, ela acaba sendo a nossa alternativa correta, fazendo o papel ali de um objeto direto.
Depois a gente vai passar para o slide que vai ter a resposta certinha e a análise mais aprofundada e a gente comenta um pouquinho mais. É que eu acredito que essa questão é muito mais fácil você, não muito mais fácil, né, mas às vezes muito mais esclarecedor você explicar o porquê que as outras estão erradas, sendo que elas parecem estar certas, do que realmente explorar muito ali a questão certa. Em fins educativos, em fins de analisar a questão, a gente já analisa a alternativa correta um pouco melhor. Letra E, o caminho que vai a quebrangulo. Bom, aqui nós temos um objeto indireto, realmente, e essa vai a questão do A, né? Esse A aqui, ele vai fazer o papel de uma preposição na nossa frase e vai se comportar como um objeto direto. Para você poder fazer essa análise, né, do que vai a e tudo mais, é só muitas vezes você mudar, às vezes, por uma palavra no masculino. Então, o nome de alguma cidade ou alguma coisa do tipo. Mas aqui não entra na questão do papel da crase em si, viu? Que a crase ela é um pouco mais complexa e aqui não é o mesmo assunto. É só também coincidência de que aqui é uma preposição. Mas nesse caso aqui, a preposição ela não entra. E agora a gente vai passar para a questão da resposta para poder elaborar um pouco mais. Bom, letra D. A resposta correta é a letra D, pois o pronome que, na frase, pagamos até a luz que a lua nos dá, exerce a função de objeto direto, substituindo a luz, né, como complemento do verbo dar. A função de objeto direto ocorre no que quando um termo anterior é retomado e quando o sentido do verbo é completado, sem preposição. Então, esse material ele vai ficar disponível para consulta para vocês. Eu entendo que essa questão ela é um pouco mais elaborada. Então, quando vocês estiverem estudando a questão de objeto direto, objeto indireto, e vocês quiserem ver essa questão da análise passo a passo, eu acredito que esse material seja bom, né? Porque aqui já tem a resolução para vocês conseguirem ver o que foi quebrado para, no fim, chegarmos à conclusão de que a letra D é a correta. Principalmente na questão de você analisar uma frase que tem um verbo e você quebrar passo a passo para você conseguir identificar o que está acontecendo com cada parte daquela frase. Bom, por fim, a gente tem as nossas dicas, né? Nossas maravilhosas dicas que estão sempre presentes aqui no Nave. E, primeiro, pratique a leitura crítica. Leia textos variados, como contos, ensaios e artigos, para desenvolver a compreensão e a interpretação. Preste atenção nas estruturas das frases e nos recursos expressivos utilizados pelos autores. Próximo. Estude morfologia e sintaxe, revise as principais regras de formação de palavras e a função das partes da frase, faça exercícios de identificação de sujeitos, objetos e outros elementos sintáticos para melhorar sua análise morfossintática. E, por fim, pesquise sobre a literatura brasileira e portuguesa. Familiarizar-se com os principais autores, obras e movimentos literários, leia resumos e análises para entender os contextos históricos e sociais que influenciaram a literatura e prepare-se para reconhecer características marcantes dessas produções. Então, basicamente, essas são algumas das dicas, né, que nós damos aqui. Durante essa live, nós demos várias dicas, tanto eu quanto o Júlio, sobre a questão da língua portuguesa e de como fazer essa parte que é muito importante na composição da sua nota. E é basicamente isso. O estudo da língua portuguesa, ele é sempre acompanhado da leitura. Eu entendo que muitas vezes vocês podem não possuir interesse na literatura clássica brasileira, mas é sempre importante, pelo menos, pesquisar qual que é a característica desse movimento, o que a Tropicália tem a ver na nossa literatura, qual que são as principais características da literatura jesuíta, quais que são as fases do romantismo, qual que é a principal característica de cada uma delas, e coisas do tipo. Então, a leitura, mesmo que seja de outros conteúdos, de livros de romance, livros de ação que vocês gostam, de fantasia, é sempre um exercício muito bom. Mas é claro que a literatura, muitas vezes, da própria literatura portuguesa e brasileira clássica, ela pode, às vezes, te ajudar um pouco ali nas questões de vestibulares, porque você fica um pouco mais familiarizado com os textos que vão ter ali nela. E é basicamente isso.
E aí, gente, vocês gostaram? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Ó, Gabriel, mas é o seguinte, na hora da prova, tenta se manter tranquilo, é aquilo que a gente sempre fala em todas as lives. Caiu numa questão que você fala, putz, não tenho conhecimento técnico disso aqui, não vai ser isso que vai acabar com a sua prova. Você não pode deixar isso te derrubar para todas as outras, porque ninguém vai para a prova sabendo tudo, nunca. Então, você tem que sempre estar focado na parte que você sabe e muito bem nisso que mantendo a tranquilidade, essas dúvidas vão ser pouco relevantes no resultado final do seu vestibular. Agradecemos os elogios, pessoal, por todos. A gente sempre tenta elucidar o máximo de dúvidas possíveis para vocês e trazer uma visão de que o vestibular, a gente sabe, a gente já passou por essa fase de terceiro ano, segundo ano de ensino médio, o quanto os professores, não só os professores, mas a sociedade no geral coloca muita pressão na gente, a gente sempre fica meio bitolado com isso, e a finalidade dessas lives é deixar vocês mais tranquilos para vocês entenderem que o vestibular é só mais uma etapa e não vai ser o fim da vida de vocês e dá para passar por isso com mais tranquilidade e estando bem preparado não vai ter problema nenhum, de verdade. Acho que a mensagem final é essa. Vocês têm mais alguma dúvida técnica sobre língua portuguesa, qualquer coisa, podem perguntar no chat, não fiquem tímidos. A gente está aqui para responder qualquer coisa que vocês precisarem, de verdade. Eu vi que o Murilo comentou que colocar em prática é meio complicado. E assim, à primeira vista, é realmente meio complicado. Mas você tem que pensar que é o seguinte: você mora no Brasil, você sabe a língua portuguesa, você sabe sobre o cenário do Brasil. As obras literárias são sobre o Brasil, são sobre o país que você mora. Então, por mais que sim, tem algumas características que são de época, que o texto foi escrito, ou de classe social que a pessoa que escreveu pertencia, você tem que pensar que você mora no Brasil, você conhece o Brasil, você conhece a língua portuguesa. Então, muitas das vezes, aqueles problemas que você tem, na verdade, só são algo que você tem que aprimorar, não é algo que você nunca viu na sua vida. Agora, se fosse uma prova que, sei lá, literatura inglesa, em que você tem que saber os textos dos autores ingleses, aí sim seria algo um pouco mais complicado, porque não seria uma realidade na qual você vive. Mas em relação a isso, fiquem tranquilos. Eu vi que a Maria Fernanda perguntou em relação se ela podia fazer uma pergunta em relação à redação, e pode sim, fica tranquila, sinta-se livre. Inclusive, se mais pessoas tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui no chat. A redação da VUNESP é diferente da redação do Enem? Bom, Maria Fernanda, sim e não, ao mesmo tempo. E eu recomendo que depois você assista a live de redação, eu também fiz ela, e lá eu elaborei muito mais sobre esse assunto, mostrei exemplo, mostrei como escrever, trouxe uma redação minha, destrinchei ela e expliquei. Mas, assim, a redação do Enem e a redação da VUNESP, elas são muito parecidas até a linha de chegada. Por quê? As duas, elas são textos dissertativos argumentativos, ou seja, vai ter ali um problema sendo apresentado, em que você vai ter que apresentar 2 argumentos, 2 parágrafos de desenvolvimento, que no primeiro você trabalha o primeiro argumento, no segundo o segundo, e a conclusão é a última coisa, né? E a única coisa que muda também, porque enquanto o Enem, ele é uma prova que pede uma proposta de intervenção para você, ou seja, ele quer que o candidato apresente ali uma forma de solucionar aquele problema ou de amenizar aquele problema, a VUNESP, ela não pede isso e vocês também não incentivam vocês a darem uma proposta de intervenção.
Porque na conclusão da VUNESP, a única coisa que o candidato precisa fazer é retomar os seus 2 primeiros argumentos, ou seja, retoma sua tese, fala quais que são os seus argumentos relacionados a essa tese e não adiciona nenhuma informação nova. A conclusão ela não é feita para você trazer mais um argumento ou para você trazer algo de novo no seu texto. Ela só serve para você dar uma pequena retomada no que você fez antes. Então, normalmente a conclusão ela pode ter ali até 2 períodos, ou seja, 2 frases. Então, na VUNESP, a conclusão ela é muito mais simples do que a conclusão do Enem. Mas no resto, a questão de estrutura é a mesma, sim. Eu vi que o Murilo agora perguntou, e a questão da estruturação é a mesma. Você começa ali com uma introdução, em que na introdução você tem a sua tese e você apresenta 2 argumentos relacionados à sua tese. Depois disso, no seu primeiro parágrafo, você vai trabalhar qual que é o seu primeiro argumento, aí você traz seus repertórios, traz suas ideias. No segundo, você trabalha seu segundo argumento, também trazendo repertórios e ideias. E no fim, você só dá uma breve retomada na sua tese, nos seus 2 argumentos e finaliza. Basicamente isso. E só essa diferença que tem, mais ou menos, entre a redação do Enem e a redação da FUVEST em questão de estruturação, porque em questão de tema, muda um pouquinho mais a proposta do Enem, né? O Enem, ele traz muito mais problemáticas no Brasil, enquanto a VUNESP, ela traz temas do Brasil, não necessariamente problemas, muitas vezes são coisas polêmicas, que para alguns podem ser um problema, para outros podem não ser um problema, e então de certa forma, ela acaba sendo um pouco mais fácil e, de certa forma, às vezes ela acaba sendo um pouco mais difícil quando você tem que estar ali numa situação de polêmica. Inclusive, já teve uma redação da VUNESP, que era a relação à pichação, em que perguntava para o candidato se a pichação ela é uma arte ou se ela é um crime. Não lembro exatamente qual era o título, mas ela pediu para o candidato se decidir ali, né? Você acha que é o quê? Você acha que é uma arte? Você acha que é um crime? Fale o porquê. Então, essas são as principais diferenças da redação da VUNESP para a redação do Enem. Em questão de estrutura, só muda a questão da conclusão, e em questão de tema, é essa questão de que a VUNESP pode sim trazer problemáticas, que nem o Enem, mas ela também pode trazer polêmicas. Mas assim, lembre-se, você mora no Brasil, você vive no Brasil, você sabe o que acontece no Brasil, então muito, muito, muito difícil que quando você chega ali na sua prova, você não saiba nada sobre aquele tema. Nenhum vestibular, assim, vestibulares, às vezes como a FUVEST e a Unicamp, podem sim trazer alguns temas que são um pouco mais difíceis de compreensão geral ou de acesso geral para a população. Mas a VUNESP, ela é sempre muito coesa em relação a isso, então fiquem tranquilos, vocês não vão ver nada de absurdo no sábado, vocês vão ver alguma coisa que provavelmente vocês já viram no jornal, no seu dia a dia, ou então que seu professor deve ter comentado em sala de aula. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à parte de português, tanto gramática quanto redação, é só mandar aqui no chat. Gente, a Ana colocou mais uma dica aí no chat, que ainda não ouviu. É uma dica bem bacana. E tem um recadinho lá que ela mandou embaixo, que é usar com moderação, gente. Busquem sempre fontes confiáveis. É uma dica super bacana, realmente, vocês utilizarem as IAs, mas tomem bastante cuidado para que vocês se baseiem tudo em fontes confiáveis, tá bom? Como são IAs, elas ainda estão em treinamento, algumas não tem totalmente todas as fontes, mas é muito bacana. Então, utilizem elas sempre tendo um embasamento, tá bom? Ótima dica, Ana. Sim, gente, vocês podem pedir alguns temas atuais para vocês treinarem em redação. Vocês podem pedir exemplos de questões, tipo, vocês estão em dúvida com um tema. Sei lá, vocês estudaram, separaram um tema hoje. Aí vocês pedem para eles criarem questões para vocês treinarem, sabe? Questões dissertativas, de alternativa, tudo mais. Vocês podem pedir e vai estudando, sabe?
cria 10 questões para mim. Aí vocês vão lá, fazem as questões, aí fala, agora me manda o gabarito. E vão atrás dessas soluções, tá? Porque às vezes não é muito confiável. Acho que ele trabalha com toda a informação que ele fica meio biruto. Sim, as ferramentas de IA são bem poderosas, mas nunca tirem o que ela fala como um absoluto. Os prompts deles são muito bem projetados, só que eles têm acesso à internet inteira. Então, se às vezes pesquisando alguma questão de vestibular, que a gente já viu, por exemplo, uma questão da FUVEST 2014, vão ter sites com respostas diferentes, você acha que o GPT não vai ter interpretações diferentes da mesma questão? Ele vai ter. Então, sempre procurem direto na fonte, mas para fazer formulação de perguntas para vocês, por exemplo, me faz 10 perguntas sobre objeto direto em análise sintática, que foi o tema dessa questão super difícil que a gente fez agora. Ele vai fazer essas questões para você e vai explicar muito bem. Então, não deixe de utilizar. Se é uma ferramenta moderna hoje em dia que facilita muitas coisas, a gente não tem por que não usar de maneira muito controlada. Também não dá para levar como gospel tudo que eles falam. O Miguel me perguntou se é muito concorrido para entrar na engenharia da computação. Eu não tenho os números agora da relação candidato-vaga e a gente nem trabalha com esses números, porque o curso ele tem a nota de classificação. E quem se classificar na melhor posição quem se classificar nas melhores posições vai conseguir entrar. Acho que o professor Rodrigo conseguiria responder melhor essa questão da concorrência de curso, porque a gente não trabalha com esse número de candidato vaga mesmo. Mas se vocês se prepararem para o vestibular, e essas lives do Nave já colocam vocês muitos passos à frente, é tranquilo. Não precisa levar com, ai meu Deus, muito concorrido, não vai dar. Tem a sua concorrência, sim, não é como, ninguém quer fazer o curso, tem bastante gente que se inscreve, mas estando bem preparado, você consegue levar de uma maneira tranquila, assim. Eu acho que é verdade, Júlio, a gente não tem acesso mesmo a número de inscrições versus número de vagas, nem nada do tipo, nada dessa relação. Acredito até que pela lei de proteção de dados, né, o professor Rodrigo sabe falar um pouco melhor sobre, mas a gente não divulga essa parte. Mas, gente, nada é impossível. Até para explicar um pouquinho melhor, né, nós temos uma característica aqui que é um pouco diferente, que é a questão de vaga geral, vaga social, né? E a gente também não tem acesso a esses dados aqui, então por isso que a gente contrata a VUNESP, para ser o mais imparcial possível. A gente não tem nenhum contato, a gente sabe assim os locais, mas não sabe onde as pessoas vão fazer em cada local. Com relação eu acho que essa questão não precisa ser muito preocupante para vocês, porque o nosso vestibular também tem algo diferente. Ele não existe nota de corte. Isso é uma coisa interessante, porque é um vestibular classificatório, né? Então você vai ser classificado de acordo só com a sua nota. Não existe uma nota de corte. Você não tem que atingir um certo objetivo para começar a pensar numa vaga. Então isso também é interessante. E até para não. A gente não tem muito esses dados, a gente não trabalha com alunos por vaga, porque óbvio que eu sei quantos estão inscritos, mas eu não sei quantos são para vaga social e quantos são para vaga geral. Essa é uma premissa da instituição, de a gente sempre não ter essa informação. Quem tem só é um departamento exclusivo aqui, que depois vai fazer a matrícula e vai precisar de alguns dados, mas as coordenações, mesmo a direção, não tem esse acesso, só se for alguma coisa muito grave que tenha acontecido, algum processo que a gente vai pegar isso, mas no dia a dia a gente não sabe. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Ao longo da semana teremos outra live, provavelmente. E nos vemos na próxima. Vai ser a live de encerramento. Vocês vão conhecer um professor nosso, o professor Manuel. Muito legal, muita gente boa, uma pessoa bem, assim, humano mesmo. Ele entende bastante aqui da nossa instituição. Vai passar algumas coisinhas para vocês, algumas orientações. Precisa mais um bate-papo, assim, para vocês relaxarem antes da prova. Porque domingo é o dia, né? E é isso mesmo que o
Gustavo falou pro Moisés, né? Vai tendo essa mentalidade positiva que vai dar tudo certo. Alguém mais tem algum ponto para falar? Acho que a gente pode agradecer, né? Agradecer de novo ao Nave, a esses alunos fantásticos que a gente tem. Venham fazer parte desse grupo também. Vejam que é feito daqui de dentro para vocês. Espero que tudo que a gente fez até hoje tenha ajudado de alguma forma, ou pelo menos dado um caminho de ajuda para todos vocês. A gente coloca esse material também gravado. Espero que quem acessa as gravações também tenha tido uma inspiração. E como a Ana falou, a gente vai fazer uma última, mas essa última é para lembrá-los de documentos, caneta, tipo de caneta, se pode levar borracha, se pode levar relógio, um monte de coisas lá. Calculadora. É calculador, uma série de coisas que tem, mas na verdade é só para vocês lembrarem, deixar tudo separadinho, bonitinho, saber direitinho o trajeto da sua casa até a escola que você vai fazer a prova, procurar chegar com pelo menos uns 30, 40 minutos de antecedência, para você, né, se ambientar também, ver onde está a sala, tudo certinho. E deixar vocês mais tranquilos. Vai ser uma palavra bem legal do nosso professor. Vocês já vão ter possibilidade de conhecer um dos professores também. E a gravação geralmente é liberada entre a noite de hoje e amanhã de manhã. Ela já está pronta. E deixar vocês bem assim, saber que a gente fez, assim, a gente tentou fazer o nosso melhor. E espero de coração mesmo que tenha ajudado a todos a se prepararem, a ter confiança, que é uma coisa que a gente gostaria mesmo que todos vocês fizessem. Aqui é uma faculdade onde todas as pessoas têm a mesma chance de estudar e de entrar. E é uma faculdade de excelência, vocês não vão se arrepender. Então acreditem, vão para essa prova acreditando, vão para fazer esse vestibular, assim, com uma confiança bem alta mesmo. Vai dar tudo certo e com certeza nos veremos aqui em fevereiro. Tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa noite e não perca o nosso último encontro, que provavelmente quarta ou quinta, ou a gente está vendo ainda. Tá bom? Um grande abraço, de novo, meninos do Nave. Muito obrigado por vocês colaborarem dessa forma, tá bom? Tchau, A gente gente. que agradece. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. E boa prova para todos.